SPSS 19, transformando variáveis. Distribuição em classes. Autor Josimar Costa. Contato josimarscosta@gmail.com. Olá pessoal, a nossa videoaula de hoje vai tratar sobre a SPSS para distribuição de classes, utilizando a transformação de variáveis. Para a distribuição de classes, nós utilizaremos três maneiras diferentes, todas utilizando o menu Transform. Menu Transform, utilizaremos gravar em variáveis diferentes e o Visual Bin. Ok? Então iniciemos pelo transformar em variáveis diferentes. O detalhe, como nós não conhecemos o banco de dados, nós precisamos saber qual é o limite inferior e qual é o limite superior da variável. Para isso, vamos analisar os dados. Analyze, estatística descritiva, as descritivas, vou resetar. Nós selecionamos a variável PeterAge, que é a age que nós estamos querendo analisar, para verificar qual é o limite superior e inferior. Aí aqui nós temos selecionado média, desvio padrão, min e máximo e skewness. Continue. Ok. Na saída do SPSS, no output, a gente já vê que essa amostra tem 100 leituras, 100 elementos, o valor mínimo é 66 e o máximo 91. Temos média 71,76 e desvio padrão 3,944. O skewness dele é 1,483. Detalhe para esse skewness. Alguns autores consideram que skewness entre 0 e 1 e 0 menos 1 podem ser considerados como próximo a normal. Então você pode fazer todas as tratativas como se normal fosse. Retornemos para a área do SPSS, transforme, gravar em variável diferente, ok? Aí aqui nós temos que a variável que nós vamos alterar é a age, PeterAge. Aparece uma interrogação, significa que ele quer um novo nome para a variável. Então a gente vai colocar age, categorizado ou classes. Vou botar aqui manual. Ok? Label. Classe de idade. Vou botar aqui T para que nós saibamos depois que foi utilizado o record em variável diferente. Pressiono Change. Vamos agora modificar os valores. Old em New Values. O valor. Tá? Nós vamos considerar que menor que 60 e 70, menor que 70 nós vamos chamar de 1. Então a gente adiciona. Aí na faixa entre 71 a 80 nós iremos chamar de 2. 71, 80, value 2, ADD. De 81 até 90, nós vamos chamar de 3, certo? E acima de 90, 91 ou maior, nós chamaremos de 4. Então nós selecionamos aqui, três pontos de corte. Lançado todas essas variáveis, dá OK. Ele mostra aqui o comando que você pode copiar e guardar no arquivo texto para utilizar depois como script. Vamos voltar lá para a tela do SPSS. E aqui ele já criou as categorias.
age cat man. Aqui vamos padronizar essa variável. Primeiro, a gente sabe que ela vai, nesse caso, de 66 até 91. Então, não precisa de mais do que 2 casas. Isso economiza memória. Número de casas decimais. Idade é uma variável que não utiliza casa decimal. Tá. E quais são os valores que ela assume? Os labels, ou os rótulos que a gente vai usar. Para 1, a gente vai colocar até 70 anos. 2 de 71. 2 de 71 a 80 anos. 3 de 81 a 90 anos. E 4 acima de 90 anos. Adicione, ok. A gente pode voltar aqui para a visão dos dados e a gente vê que aqui ele já categorizou apresentando os dados. Vimos que até chegar aí nós utilizamos 3 passos. A segunda maneira, que é automática, nós vamos também no menu Transform, vamos procurar Visual Bean, clicamos em Visual Bean, selecionamos a variável que nós vamos categorizar, ok, PTRage. Aqui, se você quiser limitar os casos que ele vai escolher, você limita, você marca aqui, coloca o número de casos. Por exemplo, se eu quisesse categorizar só 50 desses 100, é só colocar 50 aqui. Não é o caso. Vamos manter, continua. A variável inicial é age, o label dela, o rótulo dela é PTAge, e a gente vê aqui que ele já mostra o gráfico, um histograma com os dados, e apresenta o mínimo e o máximo. Não apresenta nenhum miss value, nenhum valor perdido. De tal forma, a gente verifica que, utilizando a forma automática, nem verificar quais são os limites dos dados você precisa, porque ele já mostra. Vamos colocar também um nome para a outra variável, que vai ser age, como a gente colocou outro, cat, só que dessa vez automático 1. Certo? Vamos utilizar aqui os mesmos limites. O interessante aqui do Visual Bean é que você simplesmente coloca o limite superior da classe. Exemplo, o nosso primeiro limite superior foi 70, então a gente coloca 70 e a gente já coloca o label do lado, até 70 anos. Nossa segunda classe foi de 71 a 80, não foi? Então, qual é o limite superior? 80. 71 a 80. O terceiro limite foi 90. Então, a gente coloca aqui de 81 a 90. E acima disso, não precisa colocar, a gente só coloca aqui acima de 90. Aqui dá para ver as amplitudes de classe. Nós estamos vendo que os dados estão pouco distribuídos ou mal distribuídos em nossas classes. Ok. Vamos verificar o que é que acontece. Ok. Ele disse que aqui especificou e criou uma variável, que é a variável que a gente indicou.
Vamos ver aqui o output. Aqui você vê um scriptzinho, você pode copiar, como nós falamos, e vamos ver a execução deles. A nova variável, vamos comparar até 70 anos, 71, 80, até 70 anos, até 70 anos, 71 e 80. Então a gente vê que o resultado é o mesmo. Para finalizar, vamos utilizar o Visual Beanie de uma forma ainda mais automatizada. Vamos escolher de novo Peterage, ok, continue. Da mesma forma, vamos colocar aqui o nome da variável. Esse nome tem que ser diferente das outras variáveis, então, categorizada, automático, 2. E vou manter esse Peterage Bind, que é o nome automático que ele já cria. Vocês lembram que nós aqui colocamos os limites superiores, certo? Desta feita, vamos usar o make cut points, ou melhor, vamos fazer com que o SPSS crie os pontos de corte. Aqui, a gente pode definir intervalos iguais, dizendo qual é o primeiro ponto de corte e qual é o último. Dizendo, primeiro ponto de corte, 66. Último, número de 4, e aqui a gente diz qual é o tamanho. Ele já sugere 6,250. Tá? Não vamos utilizar esse, vamos utilizar distribuindo os percentis igualmente. Então, qual o número de pontos de corte? 3 pontos de corte. Tá? Porque eu quero 4 classes iguais às classes que eu já tinha feito no anterior. Aplico. Vocês viram que aqui ele já colocou os pontos 69, 71, 74 e maior do que 74. E para finalizar, automaticamente ele pode criar os rótulos. Então é só colocar Make Labels. Clicou, você já vê que ele já criou aqui os labels. Vamos dar OK. Ele disse que especificou e que criou mais uma variável. No output, podemos verificar aqui a ação dele. Vamos voltar para a janela dos dados. Vamos comparar aqui as classes, menor que 69, acima de 75, tá? Abaixo de 69, e aqui as classes estão distribuídas uniformemente. Verificamos assim que os 3 métodos têm o mesmo resultado, e a última metodologia o último método é o mais rápido, o mais prático. Tá? Muito obrigado, até a próxima vídeo aula.